Olá, pessoal. Seguindo na análise dos princípios regentes do direito penal brasileiro, nós temos o princípio da alteridade, criado por Klaus Roxin. Esse princípio ele proíbe a incriminação de atitudes meramente internas do agente, ou seja, ninguém pode ser punido por causar mal apenas a si mesmo. Nesse princípio da alteridade se fundamenta a proibição de punição à autolesão. Como exemplo, nós temos o caso de tentativa de suicídio. Caso alguém tente o suicídio, mas sobreviva, este indivíduo não será responsabilizado penalmente por seus atos, já que apenas lesionou a si mesmo. Todavia, caso um terceiro o auxilie ou instigue a praticar o suicídio, este terceiro será assim devidamente responsabilizado nos termos do Código Penal, já que causou lesão a outra pessoa. Em seguida, nós temos o princípio da adequação social. O princípio da adequação social, ele funciona como uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material, da mesma forma que o princípio da insignificância própria. Contudo, eles não se confundem. O princípio da adequação social, ele defende que não se pode considerar criminoso o comportamento humano, que, embora tipificado em lei, não afronte o sentimento social de justiça. Nós podemos ter como exemplo a circuncisão realizada pelos judeus, como exemplo do princípio da adequação social, a fim de afastar a tipicidade material de determinada conduta tipificada em lei. Mas adianto que se trata de um princípio que se deve analisar, no caso concreto, com muita cautela, a fim de se verificar se de fato há uma adequação social ampla e restrita quanto a determinada conduta. A seguir, nós temos o princípio da intervenção mínima, relacionado ao caráter fragmentário, subsidiário do direito penal. Esse princípio da intervenção mínima, ele foi estatuído na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, lá na época das revoluções na Europa. O artigo 8º da referida declaração estabelece que somente a lei deve prever penas e apenas quando estas sanções forem estrita e evidentemente necessárias, ou seja, penas que não sejam necessárias não devem ser sequer criadas. Por quê? Porque o direito penal é uma última ratio, um último recurso e deve intervir de maneira mínima na sociedade. Do princípio da intervenção mínima defluem a fragmentariedade do direito penal, ou seja, nem todos os ilícitos configuram infrações penais, mas apenas os que atentam contra valores fundamentais para a manutenção e a progressão do ser humano e da sociedade, e a subsidiariedade. A atuação do direito penal é cabível unicamente quando os outros ramos do direito e os demais meios estatais de controle social tiverem se revelado impotentes para o controle da ordem pública. Ainda nós temos o princípio da humanidade. O princípio da humanidade, ele impõe a impossibilidade de penas que violem a incolumidade física ou moral de alguém. Dele resulta também a vedação de a pena passar da pessoa do condenado, com exceção de alguns efeitos extrapenais da condenação, como a obrigação de reparar o dano na esfera civil, que é prevista e permitida com base no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Seguindo, nós temos também o princípio da ofensividade ou da lesividade, que estabelece que não há infração penal quando a conduta não tiver oferecido ao menos perigo de lesão ao bem jurídico. Ou seja, nós, para termos uma conduta típica e que merece a atenção do direito penal, há de haver o perigo de lesão, ao menos ao bem jurídico, segundo o princípio da ofensividade ou da lesividade.
Nós temos também o princípio da responsabilidade pelo fato. Os tipos penais devem definir fatos associando-lhes as penas respectivas e não estereotipar autores em razão de alguma condição específica. Não se admite modernamente um direito penal do autor, mas somente o direito penal do fato. Nós temos também o princípio da intranscendência, que ninguém pode ser responsabilizado por fato cometido por terceira pessoa e que se assemelha ao princípio da humanidade. Nós temos também outro princípio de extrema importância para o direito penal, que é o princípio da responsabilidade penal subjetiva. Embora em outros ramos do direito, como no direito ambiental, nós temos a possibilidade de uma responsabilização objetiva, que é aquela que prescinde da análise do elemento subjetivo, ou seja, do dolo ou da culpa. No direito penal, nós temos como base, como regra, como fundamento a responsabilidade penal subjetiva. Logo, nenhum resultado penalmente relevante pode ser atribuído a quem não tenha produzido por dolo ou culpa, ou seja, se o agente agiu sem dolo e sem culpa, ele não pode ser punido. Ocorre que o nosso ordenamento jurídico, segundo parte da doutrina, ainda tem resquício da responsabilidade objetiva em duas situações. A rixa qualificada, crime previsto no artigo 137, parágrafo único do Código Penal, e também a punição das infrações penais praticadas em estado de embriaguez voluntária ou culposa, decorrente da ação da teoria da actio libera in causa, conforme o artigo 28, inciso 2 do Código Penal. Outro princípio basilar e extremamente importante é o princípio do ne bis in idem. Este princípio ele deriva da dignidade da pessoa humana e é consagrado no artigo 8º, inciso 4º do Pacto de São José da Costa Rica. Ele proíbe de forma absoluta a dupla punição pelo mesmo fato. Ainda, a vedação do bis in idem impede a imputação ao agente de um crime e de uma nova ação penal cometido no mesmo contexto fático de outro delito já processado, o qual era desconhecido na ação penal a este correspondente. Nesses termos, segundo o princípio do ne bis in idem, tudo aquilo que poderia ter sido imputado ao acusado em referência a dada situação histórica e não foi, jamais poderá vir a sê-lo novamente. Ou seja, o princípio do ne bis in idem pune, melhor dizendo, proíbe a punição dupla pela mesma situação fática. No habeas corpus 173.397, o Superior Tribunal de Justiça deu um bom exemplo sobre a aplicação do princípio do ne bis in idem. Estabeleceu-se ali que, no caso de um roubo a um banco, em que os agentes já foram devidamente processados e condenados, e posteriormente soube-se que na mesma situação fática, além do roubo do banco, houve a subtração mediante ameaça ou violência do patrimônio de outra pessoa, por exemplo, do gerente da instituição financeira, ainda assim, esse roubo ao gerente não poderá ser imputado ao agente em uma nova ação penal, pois aquela situação fática como um todo já foi objeto da primeira ação, relativa apenas ao roubo do banco, certo? Então, uma vez processado pelos fatos ocorridos em uma mesma situação fática, ainda que posteriormente se verifique que naquele mesmo contexto mais de um crime foi praticado, porém não houve punição na primeira ação, ainda assim a segunda ação e a segunda imputação pelo mesmo contexto fático estará proibida, segundo o princípio do ne bis in idem, com fundamento no Pacto de São José da Costa Rica. É isso. Por ora, são esses os princípios que eu queria conversar com os senhores e com as senhoras. Numa próxima conversa, pretendei
abordar o princípio da proporcionalidade, que tem uma ampla aplicação e uma grande importância para o direito penal. Muito obrigado.